Oi pessoal, tudo bem? Então nós estamos agora na nossa segunda aula online de filosofia e nós vamos dar continuidade ao nosso tema sobre ética, em específico a relação entre liberdade e conhecimento. Em quem? Em Spinoza, nesse filósofo holandês, português, mas que viveu a vida dele toda na Holanda. Lembrando que a gente está pensando a ética como essa nossa capacidade de fazer escolhas baseadas em princípios morais. Então, daí a relação. Está tudo certo aqui. Relação entre a ética e a liberdade. No caso de Spinoza, a gente coloca mais um ingrediente ali, que é a questão do conhecimento. Então, para situar vocês, nós estamos na aula 27 e 28, especificadamente essa é a aula 28 e nós estamos na página 14, ok? Então, pessoal, primeiro, eu tenho um objetivo bem específico com essa aula. Eu quero que vocês compreendam três conceitos: o conceito de livre-arbítrio em Spinoza, o conceito de conatos e o conceito de liberdade, ok? Se vocês compreenderem como ele percebe esses três conceitos, vocês vão conseguir entender a essência dessa aula. Primeira coisa, o Spinoza, como a gente falou na última aula, Deus é um ser eminente, ele está em tudo. Deus é a própria natureza, Deus é tudo que existe. Consequentemente, o homem é uma manifestação da divindade. A natureza, que é o próprio Deus, ela funciona a partir de algumas leis, segundo Spinoza. Nesse sentido, o próprio homem, aí o pensamento humano, também obedece a algumas leis. Leis que são pré-determinadas, ok? Então, se o nosso pensamento, que é onde acontecem as escolhas, funciona de uma forma pré-determinada, como seguindo algumas leis, a gente já começa a desenhar um pouco do que o Spinoza pensa sobre as escolhas, certo? Para ele, embora o ser humano acredite que é livre e que é capaz de agir como ele quer, e aí então fazer uso do livre-arbítrio, para o Spinoza nós não somos livres. E o livre-arbítrio é uma ilusão. O que será que ele quer dizer com isso? Para ele, mais uma vez, as nossas escolhas não são frutos das nossas decisões. Para Spinoza, e aí aqui cabe um exemplo. Nós aqui decidimos ir numa confeitaria. Uma tarde, tomar um café e comer um docinho. Todos os segundos anos, Balneário e Camboriú. Ia virar uma bela de uma bagunça, mas tudo bem, estamos lá. E aí onde você se dirige ao balcão para fazer uma escolha. Comer, e aí tem duas opções de bolo. Bolo de morango e bolo de chocolate. Para o Spinoza, escolher, por exemplo, a fatia de bolo de chocolate não é uma escolha nossa. Como assim, professora? Porque para o Spinoza, várias coisas, vários eventos nos levaram a escolher esse bolo de chocolate. Primeiro, o que nos levou a ir à confeitaria? Foi uma decisão única e exclusivamente nossa? Não. O que nos fez reunir toda a galera dos segundos anos para comer uma confeitaria? Ir na confeitaria foi uma escolha nossa? Não. Mais adiante, optar entre o bolo de morango e o bolo de chocolate foi uma escolha nossa? Não, segundo Spinoza, porque quem decidiu que bolo fazer naquele dia não fomos nós. Então é nesse sentido que ele começa a dissertar que a escolha, que aquilo que a gente acha que a gente escolhe única e exclusivamente a partir dos nossos desejos, não funciona dessa forma. Ele vai dizer que o presente, a realidade, ela é composta por muitos eventos que fogem do nosso poder, que fogem do nosso controle. Então comecem a perceber que diferente daquilo que comumente a gente chama de liberdade, que é poder fazer o que quiser, por Spinoza isso é uma ilusão. Para Spinoza, nós só acreditamos no livre-arbítrio porque nós ignoramos as causas das coisas que nos acontecem, dos eventos que nos afetam. Então, nós chamamos de livre-arbítrio, acreditamos na liberdade porque nós não conhecemos realmente como as coisas funcionam. Ele vai dizer ainda que os nossos desejos, as nossas expectativas, as nossas decisões, elas são livres, no sentido de que elas existem,
Mas a nossa mente, ela não funciona conforme a nossa vontade e os nossos desejos. Nós temos desejos, vontades, mas a nossa capacidade de escolher obedece a regras, obedece às leis. E quando ele fala nessas leis, ele não está falando de destino, tá? Algo superior que faz com que as coisas aconteçam. Não. Ele está realmente dizendo que existe dentro do ser humano, do pensamento do ser humano, assim como na natureza, coisas que provocam com que tudo aconteça de determinada forma. Para ele, há um sistema que regula como as coisas acontecem, que define como as coisas devem acontecer. Por exemplo, assim, há um tempo atrás nós tivemos algumas inundações aqui na região, certo? O que provocou a inundação? Muita chuva, o problema climático, o fato de a gente ter tudo muito asfalto, não ter uma boa rede de esgoto, enfim, a galera jogar muito lixo, diversos motivos levaram à inundação. O que deles nós temos controle? O essencial, que é o excesso de chuva, nós não temos controle. E aí você pode falar, tá bom, professora, mas isso é a natureza. O ser humano não, o ser humano tem controle. Para o Spinoza, não. Um outro exemplo, alguém mata uma pessoa. Para ele, esse assassinato aconteceria. Porque diversas coisas no mundo levariam a essa pessoa X matar a pessoa Y. Tá? Porque para ele, tudo acontece devido a relações que já estavam determinadas, que fariam com que esse assassinato acontecesse. Tá? Vamos lá, vamos continuar mergulhando no pensamento dele. Mas aí as pessoas podem dizer, mas, eu sinto que eu escolho. Eu escolho a roupa que eu vou vestir, eu escolho a comida que eu vou comer. E ele vai dizer que não, que isso só não passam de sensações de liberdade. Porque como nós não conhecemos as causas das coisas, daquilo que nos afeta, a causa dos nossos desejos, nós achamos que a nossa ignorância é uma liberdade. Ou melhor, a gente chama de liberdade a nossa ignorância. Tá? Entenderam? Porque para ele nada acontece porque a gente quer por causa da nossa vontade genuína. Não. E por que ele vai dizer isso? Porque o mundo, para ele, é muito mais complexo. Existe uma rede de causalidade que faz com que as coisas aconteçam. Então para Spinoza, não tem nada que a gente possa fazer, enfim, a gente vai só esperar as coisas acontecerem. Não. Para ele, quando nós desejamos entender como as coisas funcionam, entender as regras que fazem com que a vida seja como ela é, que o nosso pensamento funcione de determinada forma, isso faz com que nós nos tornemos dispostos a refletir sobre as causas que provocam determinados comportamentos na gente. E isso, então, abre pra gente a possibilidade de exercer um pouco de controle sobre a vida. Porque à medida que eu sei por que eu desenvolvo determinado comportamento, desenvolvo determinado desejo, existe em mim a possibilidade de viver uma liberdade parcial. Tá, mas como isso aconteceria para Spinoza? Porque para Spinoza, todo ser humano, diferente dos outros seres vivos, tem o conatus dentro dele, que é como que eu posso fazer? Uma atitude, um anseio de nos proteger da desintegração, nos proteger da morte. O homem tem em si um anseio para se preservar. E aí, o ser humano, diante da vida, ele resiste, ele protege, ele tem o poder de cicatrização, né, quando a gente se machuca. E isso leva o ser humano a ter esse desejo de permanência. Ou melhor, isso mostra que o ser humano quer permanecer no estado que está, quer permanecer bem, quer permanecer vivo. Diferente, por exemplo, de uma pedra, a pegar várias pedrinhas, a gente vai moer, uma pedra de sal, vai moer para virar o sal para salgar a comida. A pedrinha de sal não está consciente de que está lá sendo moída para virar o sal na comida. Não.
Mas o ser humano, ele tem consciência das coisas, ele consegue perceber que certas coisas são desconfortáveis, que certas coisas não são boas. E isso é essa potência para que o ser humano tem para se preservar, para se manter vivo. E isso ele chama de conatos. E isso vai levar o ser humano ao autoconhecimento. Daí começa, entenderam? Quando a gente pensa em Spinoza, liberdade e conhecimento é nesse sentido de entender como as coisas acontecem para eu ter uma vida melhor. Como que funciona? O que seria esse conatos? O conatos é essa necessidade de preservação que é ativada pela nossa razão. Não é então que o conatos produz na gente um livre-arbítrio que permite a gente entender como as coisas funcionam e escolher como as coisas devem ser. Não. O conatos, quando através da nossa razão, ele permite compreender o sistema do qual nós fizemos parte, e à medida que eu compreendo, eu tenho um certo grau de liberdade para me posicionar diante das coisas e lidar com aquilo que me acontece. Então, ele vai chamar que nós temos uma liberdade relativa. Outro exemplo, que eu acho que Spinoza se explica melhor com exemplos do que outra coisa. O inverno. Vamos imaginar aqui que nós vivemos numa cidade muito gelada, muito fria, que neva demais. Mas nós não temos nenhum tipo de sistema de aquecimento, tá? Imaginaram? Aí, nós sabemos que a única forma de nos protegermos do inverno é, durante o verão, colher lenha, cortar árvore, produzir lenha, ter lenha dentro, estocar lenha para o inverno. Nós temos capacidade de proibir o inverno de acontecer? Não temos. Mas, se eu tenho conhecimento que o inverno é rigoroso e que, para eu me proteger dele, para eu preservar a minha vida, eu preciso estocar lenha, então eu vou estocar lenha. Estocar lenha. Não é estocar, é estocar. Entenderam? Da mesma forma com outras coisas mais imateriais, os sentimentos. Vamos imaginar aqui de novo que tem uma menina está apaixonada por um menino na escola e o cara não dá moral para ela. E ele já deixou bem claro que ele quer ficar com várias outras meninas, enfim. E ela sofre por isso. Ela consegue controlar essa situação? Não consegue. Ela consegue controlar os sentimentos dela por esse menino? Não consegue. Quem vai explicar paixão, por exemplo, né? Mas ela, tomando conhecimento do que acontece com ela, que ela não controla os seus sentimentos e que o menino não quer nada com ela pode, então, na intenção de se preservar, se afastar do menino. Não ficar procurando estar perto dele, evitar os mesmos espaços. Entenderam? Não que ela vai se livrar do sentimento ou que ela teve alguma escolha, eu não vou mais gostar dele. Acordei e não gosto mais dele. Não é assim, né, gente? A gente sabe que não. Mas para Spinoza, quando eu tomo no conhecimento do contexto, de como as coisas acontecem, eu consigo me preservar. Eu consigo sair do sofrimento, tá bom? E aí a gente entra num último tópico que nós falamos na última aula, que é a questão do bem e do mal. Lembra que o Spinoza não acredita que existe bem em essência, nem o mal em essência? Ele acredita que o bem, ele é um sentimento, uma sensação, e o mal também. O bem é aquilo que provoca prazer no ser humano e o mal é aquilo que provoca dor. Então, assim, quanto mais conhecimento eu tenho de como as coisas acontecem, como os meus sentimentos são produzidos, como os meus pensamentos, como aquilo que é ao meu redor acontece, quanto mais clareza eu tenho nas minhas ideias, mais eu consigo entender como as coisas são, e aí mais prazer eu consigo produzir. O contrário é verdadeiro. Quanto menos ideias claras eu tenho, quanto mais confusão tenho, quanto mais ignorante eu sou de como funciona o sistema da vida, mais soterrada eu vou ser pelas minhas paixões, pelos meus desejos, pelos meus pensamentos ruins, e aí o homem se torna fraco, ele se sente fraco e vulnerável. Então, para o Spinoza, a liberdade é essa capacidade que o homem tem de conhecer e entender como as coisas funcionam e aí se preparar para lidar com elas.
se preservar, fazer escolhas no sentido de não do livre-arbítrio, mas de como lidar com aquilo que já está posto, daquilo que já acontece. Bem, é assim que as coisas funcionam desse jeito? Existem alguns críticos que vão colocar um questionamento ali que eu acho que é essencial para pensar Spinoza. Parece que tudo acontece independente das nossas decisões, que tudo está ali pronto e a vida vai acontecendo. Isso exclui algo muito sério, que é a autorresponsabilidade. Vamos pegar o exemplo lá do cara que matou alguém e, mas ele matou porque tinha que matar. É assim que as coisas funcionam? Realmente nós não temos poder de escolha nenhuma, tudo está pré-determinado? Pessoal, essa foi a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem questionar. Façam as atividades, a atividade de tarefa de classe, que ela ajuda vocês perceberem se realmente compreenderam. E também eu consigo identificar se vocês compreenderam o conteúdo, se eu preciso explicar um pouquinho mais. Tá bom, pessoal? E releiam esse capítulo para as coisas ficarem mais claras ainda na cabeça de vocês. Tá bom? Um beijo!